Então você ia até a padaria buscar o pão, hoje você aperta um botão, o pão aparece. Até o streaming, né, que todo mundo gosta do streaming. Como é que era o nosso streaming, né? Ia alugar uma fita de vídeo, olha, agora estou denunciando a minha idade. Ia alugar uma fita ou um DVD, e aí você tinha que ir lá e levar o DVD. Você tinha movimento ainda envolvido para entregar. Você ia lá e você tinha mais dificuldade. Hoje tudo é muito imediato, tudo é muito digital e com baixo gasto calórico. Então você quase não gasta caloria para fazer as ações que tem hoje em dia. E a vida das crianças também é igual, está indo nesse caminho. Né? E como entreter, como você fazer o seu filho gostar mais de uma bola de basquete do que de uma tela de um joguinho que ele está jogando no celular ou no computador ou no videogame. Realmente é uma tarefa muito difícil. Mas aí é uma empreitada para a família, não é uma empreitada para uma pessoa e tampouco para a criança. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui, porque eu sei que você se preocupa com isso. Às vezes a gente deixa o assunto para lá porque não tem como resolver ou não tem assim, não se sente capacitado, habilitado para fazer alguma coisa aqui agora. Mas neste Vida e Saúde, o Dr. Rodrigo pensou em coisas práticas para a gente colocar em ordem no nosso dia a dia, coisas que inclusive já funcionam com ele. Tá? Não existe um milagre, uma receita de bolo perfeita, mas a gente vai tendo inspirações para adaptarmos no nosso ambiente. Agora, essa inatividade, doutor, ela vai afetar muito mais do que o peso dessa criança, desse indivíduo, dessa pessoa, né? desse ser humano. Que outros problemas a gente está falando aqui? A gente imagina que a criança ela está numa fase que a gente chama de multiplicação celular, assim ela está crescendo. Então está multiplicando o tecido ósseo, está multiplicando a musculatura, está multiplicando os vasos sanguíneos, neurônios, e assim esses órgãos estão crescendo e a pessoa está crescendo em si. Nessa fase de multiplicação celular é muito importante que o movimento esteja presente. A massa óssea precisa de movimento para ela ficar resistente. Os músculos precisam de movimento para serem desenvolvidos, os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro precisa de movimento, porque o movimento usa áreas cerebrais para controlá-los. Então, todo o organismo ele é trabalhado frente ao movimento e é necessário, quando tudo isso funciona, as taxas metabólicas elas sobem, o metabolismo sobe, gasto calórico, e daí vem a questão do peso também. Se você não gasta caloria, você acumula peso. Então veja que todo o contexto do organismo fica afetado pela falta de movimento. E numa criança que ela só tem uma vez esse estágio de crescimento, é só uma vez. Então se forem potencializados todas essas estruturas com o movimento, crescerão e serão adultos resistentes, fortes, saudáveis. Mas se não for feito dessa maneira, o preço vai ser pago na vida adulta, com as doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, dores precoces, desvios de postura e assim por diante. Então temos que pensar no hoje. Olha só, e a gente diz que ama os nossos filhos, né? Talvez você tenha beijado seu filho hoje, tenha dito para ele mais de uma vez que você o ama, mas esse cuidado e esse olhar essencial que a gente está trazendo aqui hoje precisa de um alerta ligado assim ao nível máximo, doutor. Porque estamos falando aqui do desenvolvimento, assim, de maneira maior, né? O desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento mental também está super prejudicado. Porque, olha, só o fato de uma criança ficar focada em um plano aqui de vista, né? Que seja uma tela qualquer, televisão, computador, um celular, ele está perdendo um monte de outras aqui que fazem parte desse desenvolvimento, mas vai afetar o emocional também. Sim, a gente conversava até em off dos aplicativos que nos ajudam a tentar entender quanto tempo eles estão gastando nessas redes sociais e a partir daí a gente limitar esse processo. Criança precisa produzir movimento, criança não pode ficar parada, ela não pode, não é uma fase da vida que ela pode usufruir do sedentarismo, ninguém deveria. Tá? Mas quando a gente fala no cérebro, por exemplo, quando a gente pensa no exercício, a gente vai pensar em perder peso, barriga, a criança vai ficar gordinha. Não é isso em si. Tá? Para atingir esses órgãos como um todo, a falta de exercício ou o exercício leva muito tempo. Agora, quando a gente pensa numa única sessão de exercício, depois de 5 minutos de exercício, a função cerebral já fica afetada. Então, se você experimentar um dia, pedir para o seu filho fazer exercício físico antes de estudar para a prova,
você vai descobrir que ele vai muito melhor na prova. Porque ele tá indo oxigenou mal. mais? Você tem a ação do movimento, ela leva em consideração circuitos de neurônios lá dentro do cérebro, para esticar a perna, para colocar o pé, para dobrar o pé, que é o ato do movimento. E esse ato é memorizado no cérebro. Você não fica pensando para andar, Sim. vou colocar o pé direito, vou colocar o pé esquerdo. Está memorizado. Então a área da memória é utilizada para executar movimentos. A mesma área da memória que vai ser utilizada para que ele possa memorizar aquela matéria da prova do dia seguinte. Guardar o conteúdo. Isso. Então se eu ativo essa área do hipocampo, que chama-se hipocampo, com exercícios físicos, antes de estudar, os neurônios estão mais capacitados, as conexões estão mais ligadas naquele momento para absorver o que você vai ler, o que você vai fazer. Olha Então, só.